No campo, eles eram rivais. No vestiário, eles eram tudo. O estádio estava lotado. Clássico universitário. De um lado, a torcida da Federal cantando o nome de Arthur. Do outro, a torcida da Estadual provocando com faixas contra o capitão rival. Arthur suava debaixo do sol das 11 da manhã. Ajeitou a braçadeira de capitão no braço esquerdo e olhou para o outro lado do campo. Lá estava ele. Dante. Dante estava alongando, mas sentiu o olhar. Levantou a cabeça e encarou Arthur de volta. Um sorriso de canto apareceu no rosto dele, aquele sorriso que fazia Arthur querer atravessar o campo e acertar a cara do desgraçado. Bruno, o zagueiro da Federal, bateu no ombro de Arthur e disse para ele focar, que Dante queria tirar ele do sério. Arthur rosnou que sabia, desviando o olhar. O jogo começou elétrico. Aos 15 minutos, Arthur recebeu a bola na ponta esquerda, driblou um, passou por outro, e quando ia cruzar, foi atingido por uma entrada criminosa por trás. Rasteira. Cara no chão. A torcida inteira vaiou. Arthur virou de costas no chão, sentindo sangue no lábio. Em cima dele, com as mãos na cintura e sem nenhuma intenção de ajudá-lo a levantar, estava Dante. Ele disse que Arthur tinha caído rápido demais, princesa, e perguntou se ele queria um beijo para melhorar. Arthur levantou num pulo, já partindo para cima, mas os jogadores seguraram ele. A torcida gritava pedindo expulsão. O juiz já estava ali, cartão amarelo na mão. Deu para Dante. Só amarelo. Bruno segurou Arthur, pedindo para ele se acalmar, que Dante queria que ele fosse expulso. Dante deu as costas e voltou correndo, rindo. No intervalo, o técnico da Federal estava furioso. Disse que eles estavam jogando sujo, que Dante era o cérebro deles, e que se eles tirassem ele do sério, o time adversário desmoronava. Arthur jogou a garrafa de água longe, dizendo que ele já tinha conseguido tirar ele do sério. O técnico mandou Arthur fazer igual, jogar o jogo dele, mas com a cabeça fria. O segundo tempo começou. Aos 30 minutos, Arthur teve a chance. Ele e Dante disputaram uma bola dividida. Dessa vez, Arthur chegou primeiro, com um ombro, jogando Dante no chão. Ele parou em cima do rival, ofegante, olhando para baixo, e repetiu as palavras de Dante, perguntando se ele queria um beijo. Dante, no chão, olhou para Arthur. O sorriso provocador sumiu. Por uma fração de segundo, os olhos dele se encontraram de um jeito diferente. Algo passou. Rápido. Quente. Dante desviou o olhar primeiro. O juiz apitou o final da partida. 2-1 para a Federal. Arthur foi eleito o craque do jogo. Mas quando olhou para o lado, viu Dante saindo de campo sozinho, com a cabeça baixa. Algo no peito de Arthur apertou. Mas ele ignorou. 3 dias depois, Arthur foi convocado para uma reunião urgente na reitoria. Quando chegou, quase deu meia volta. Dante estava sentado lá, de braços cruzados, cara de quem queria estar em qualquer outro lugar. O reitor mandou Arthur sentar. Arthur perguntou o que ele estava fazendo ali. O reitor insistiu para que ele sentasse, por favor. Arthur sentou no lugar mais longe possível de Dante. O reitor explicou a situação. Uma investigação da polícia descobriu um esquema de apostas ilegais nos jogos universitários. Os 2 times estavam sendo investigados. A única forma de provar que não havia envolvimento dos atletas era criando um time misto, com jogadores das 2 universidades, para disputar um torneio beneficente. E adivinha quem ia ter que ser capitão? Arthur disse não. Dante disse não ao mesmo tempo. O reitor respondeu que não era escolha. Ou eles faziam isso, ou os times seriam suspensos por 2 anos. Eles perderiam as bolsas. Todo mundo perderia. Silêncio. Arthur olhou para Dante. Dante olhou para Arthur. O reitor respondeu que não era escolha. Ou eles faziam isso, ou os times seriam suspensos por 2 anos. Eles perderiam as bolsas. Todo mundo perderia. Silêncio. Arthur olhou para Dante. Dante olhou para Arthur. Arthur disse, irônico, que ia ser um prazer. Dante respondeu, com o mesmo tom, que imaginava, igualmente. O primeiro treino conjunto foi um caos. Os jogadores mal se passavam a bola. O técnico, neutro e contratado só para isso, quase pediu demissão no primeiro dia. Ele gritou para Arthur e Dante, que estavam discutindo no meio do campo, que se eles queriam ser capitães, então resolvessem aquela merda entre eles. Agora.
No vestiário. E só saíssem de lá quando estivessem prontos para jogar junto. A porta bateu. Arthur e Dante se encararam no vestiário silencioso. Só eles dois. Arthur começou dizendo que a culpa era de Dante. Dante rebateu, dizendo que o time de Arthur é que tinha jogador envolvido com a aposta. Arthur provocou, dizendo que o time inteiro de Dante era uma aposta, que nunca ganharam nada honestamente. Dante avançou, furioso, desafiando Arthur a repetir. Arthur repetiu, time de merda, técnico de merda, capitão de merda. Dante empurrou Arthur contra os armários. O barulho ecoou. Arthur segurou o pulso dele, e os dois ficaram ali, grudados, respirando pesado. Dante mandou soltar, mas a voz saiu estranha, mais baixa. Arthur respondeu que ele soltasse primeiro. Os olhos se encontraram. A distância era mínima. Arthur sentiu o cheiro do sabonete de Dante. Dante viu os olhos castanhos de Arthur de perto, e percebeu que eles tinham pintas douradas. O ar mudou. Dante soltou primeiro, mas não saiu de cima. Ele perguntou, a voz quase um sussurro, por que Arthur o odiava tanto. Arthur engoliu em seco e disse que era porque ele o irritava. Dante disse que isso não era a resposta. Arthur desviou o olhar e confessou. Porque ele não conseguia parar de pensar em Dante. Desde o primeiro jogo da temporada passada, quando Dante fez aquele gol de bicicleta. Ele ficou puto, mas não era só puto. Era outra coisa. E quanto mais Dante o provocava, pior ficava. E agora, ali, assim. Ele soltou o pulso de Dante e passou a mão no rosto, cansado. Disse que tinha falado, que Dante podia rir. Dante não riu. Ele ficou parado, olhando. Perguntou se Arthur achava que ele provocava todo mundo assim. Arthur olhou para ele, sem entender. Dante deu um passo para trás, rindo sem graça, dizendo que aquilo era ridículo. Arthur insistiu para ele falar. Dante confessou. Ele entrava no pé de Arthur desde o primeiro dia porque Arthur era o único que o fazia sentir alguma coisa. Quando ele estava em campo, só queria que Arthur olhasse para ele. Nem que fosse com ódio. Qualquer coisa era melhor do que ser invisível para ele. Arthur ficou sem ar. Os dois se encararam, o silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Arthur falou, a voz rouca, que Dante não era invisível. Que ele era a única coisa que ele via. O beijo aconteceu sem pensar. Foi duro, desesperado, igual tudo entre eles. Arthur puxou Dante pela camisa, Dante enterrou a mão no cabelo de Arthur. Era raiva, era desejo, era tudo junto. Quando se separaram, ofegantes, testa contra testa, a porta do vestiário rangeu. O massagista espiou, perguntando se eles já tinham se matado, porque o técnico mandou vir. Arthur e Dante pularam para longe um do outro, vermelhos. Arthur disse, a voz falhando, que já estavam indo. O massagista franziu a testa, mas fechou a porta. Dante riu baixinho, dizendo que eles estavam fudidos. Arthur olhou para ele e, pela primeira vez, sorriu de verdade. Completamente. Os treinos seguintes foram um show à parte. O time misto começou a jogar junto, mas ninguém entendia por que Arthur e Dante, que antes se odiavam, agora trocavam passes de letra e comemoravam gols abraçados. Bruno comentou, desconfiado, que eles tinham se resolvido rápido. Arthur quase engasgou com a água e disse que sim, que tinham se resolvido. Dante, do outro lado do campo, olhou para ele e piscou. À noite, escondidos, eles se encontravam. No carro de Arthur, no alojamento vazio da estadual, na cobertura do prédio de Dante. Esconder era fácil. Difícil era parar. Uma noite, deitado na cama de solteiro do quarto de Dante, Arthur disse que eles tinham que contar. Dante perguntou, rindo sem graça, contar o quê? Que o capitão do time rival e o capitão do time deles estavam transando. Disse que iam expulsar os dois. Arthur respondeu que não aguentava mais esconder. Dante ficou sério. Virou para Arthur, apoiado no cotovelo, e perguntou se ele queria assumir. Arthur respondeu que queria ele. Dante beijou ele devagar. Então disse que eles assumiam depois do torneio. Se eles ganhassem, ninguém teria coragem de encher o saco. Arthur perguntou e se eles perdessem. Dante sorriu, malicioso, e disse que aí eles teriam coisa melhor para fazer do que ligar para isso. A final do torneio beneficente foi no mesmo estádio do primeiro confronto. Dessa vez, as torcidas estavam unidas, confusas, mas unidas.
Faltando 5 minutos para o fim do jogo, 2-2 no placar. Arthur recebeu a bola na entrada da área, marcado por 2 zagueiros. Ele viu Dante na ponta esquerda, livre. Podia tocar. Era a jogada certa. Mas Dante gritou para ele chutar. Arthur ouviu. Bateu colocado, no ângulo. Gol! O estádio explodiu. Arthur correu e, antes que pudesse pensar, Dante pulou em suas costas. Os dois caíram no chão, rindo, abraçados, enquanto o time inteiro se jogava em cima. Quando a pilha de jogadores se desfez, Arthur e Dante ainda estavam no chão, deitados na grama, olhando para o céu, um do lado do outro. Arthur sussurrou que eles tinham ganhado. Dante repetiu que eles tinham ganhado. E ali, no meio do campo, com 50.000 pessoas olhando, Arthur virou o rosto e beijou Dante. O silêncio foi ensurdecedor por um segundo. Depois, veio o maior aplauso que aquele estádio já ouviu. O técnico da Federal, no banco, tirou o boné e coçou a cabeça, dizendo que estava explicado por que eles tinham parado de brigar. O time inteiro riu. Depois da premiação, já tarde da noite, Arthur e Dante voltaram sozinhos ao estádio vazio. Sentaram na arquibancada, olhando para o campo iluminado apenas pelos refletores. Arthur apoiou a cabeça no ombro de Dante e suspirou. Disse que nunca imaginou que tudo terminaria assim. Dante perguntou se ele estava feliz. Arthur respondeu que sim, mas que ainda estava com medo do que viria depois. Da reação das famílias, dos times, do mundo. Dante passou o braço por cima dele e disse que não importava. Que eles tinham enfrentado tudo até ali e tinham vencido. Que o resto era só detalhe. Arthur levantou a cabeça e olhou para ele. Perguntou se Dante realmente acreditava nisso. Dante sorriu, aquele sorriso que antes era provocador, mas agora era só dele. Disse que acreditava. Porque desde o primeiro dia, a única coisa que importava de verdade era que Arthur olhasse para ele. E agora ele olhava todos os dias. Arthur beijou ele de novo, devagar, sem pressa. Dessa vez não precisavam se esconder. Algumas semanas depois, a notícia já tinha se espalhado. Teve gente que criticou, teve gente que apoiou. Mas o que ninguém esperava era que os dois times, federal e estadual, fizessem uma coletiva de imprensa juntos. Os capitães de cada time, os técnicos, os jogadores. Todos ali, lado a lado. O capitão da estadual, que não era Dante, pegou o microfone e disse que futebol era sobre time, sobre união. E que se dois jogadores tinham se encontrado no meio de tudo aquilo, quem era eles para julgar? Disse que, no fim das contas, o que importava era que eles tinham ganhado o torneio juntos. Dante e Arthur se olharam no fundo do palco e sorriram. Um ano depois, Arthur estava no vestiário da seleção universitária, arrumando a braçadeira de capitão. Dante entrou, com a camisa 10 nas costas, e sentou ao lado dele. Dante perguntou se ele estava nervoso. Arthur disse que não. Dante perguntou e ele. Arthur respondeu que, com ele do lado, nunca. Arthur sorriu, e eles entrelaçaram os dedos, sem se esconder mais. Agora podiam. Arthur disse que iam ganhar aquele mundial. Dante concordou, mas disse que depois queria tirar férias com ele, longe de campo, de bola, de torcida. Arthur perguntou o que eles iam fazer. Dante inclinou, roçando os lábios no ouvido de Arthur, e disse que iam apostar uma partidinha particular. Quem perdesse, tirava a roupa. Arthur riu, empurrando ele, e disse para ele ir sonhando, princesa. Dante reclamou que ele tinha chamado ele de princesa de novo, mas estava rindo. Arthur respondeu que ele adorava. A porta do vestiário abriu e o time inteiro entrou. Bruno, o zagueiro, passou por eles e revirou os olhos, mas estava sorrindo. Disse que já estava acostumado com aqueles dois. Arthur e Dante se olharam mais uma vez. Não precisavam de palavras. No campo, eles foram rivais. No vestiário, eles foram tudo. E fora dali, para sempre, eles seriam um do outro.